Muito boa tarde, pessoal do nosso canal Pecuária Inteligente. Como prometido, né? Vamos falar aqui hoje do custo da nossa colheita. Primeiramente, pedir desculpas aí pela demora, muita gente ansiosa aí para ver qual que foi o resultado, o custo que a gente teve na nossa colheita. A gente tá meio corrido, a gente tem que dividir nosso tempo aqui entre os trabalhos diários da nossa propriedade com as gravações dos nossos vídeos, tá? Então, como prometido, hoje nós vamos falar o custo da nossa colheita, essa cultura que vocês estão vendo aqui na lateral do nosso vídeo, né, dos dois lados aqui, tá? Que é o nosso sorgo gigante, sorgo boliviano aí, como muitos conhecem, tá? Então vamos começar falando do custo da colheita, vamos começar falando do corte, tá? Como eu disse anteriormente, nosso trator é um trator de 80 CV, tá? Então a gente utilizou uma encilhadeira de área total, que corta, no nosso caso, como foi o espaçamento de 45, a gente levou 2 ruas no corte, tá? E a gente puxou um carretão, tá? No nosso mesmo trator aí, levou a encilhadeira e o carretão. Então foi um trator só que fez todo esse serviço, tá? Muitas das vezes tem algumas propriedades que trabalham de algum jeito diferente, alguns tratores só puxando a carreta, né? Nesse sentido aí. No nosso caso, o mesmo trator que cortou, ele puxou a carreta, transportou para o nosso silo, tá? Então, quantas horas a gente gastou? Ao todo, nossa colheita demorou 10 dias, tá? Demorou 10 dias. Teve aproximadamente 2 dias que a gente ficou praticamente parado os 2 dias inteiros, porque o nosso trator deu problema aí na questão da tomada de força, no assentamento da embreagem, tá? Da tomada de força. E assim, nos outros 8 dias restantes, a gente também não trabalhava o dia inteiro, porque a gente parava pro almoço, período da manhã a gente tinha que engraxar a máquina, amolar o jogo de faca, assim como na hora do almoço também, abastecer o tanque de inoculante, né? Então a gente trabalhou em torno de 48 horas nesses 8 dias, tá? Então se a gente pegar o nosso custo, que foi de R$ 300 por hora, que a gente definiu, que é o custo do nosso trator a hora dele em serviço pesado, tá? Então, teve um custo de R$ 14.400 para a gente cortar e transportar até nosso silo, tá? Compactação. Compactação, veio um trator aqui de um vizinho nosso, tá? É um trator de 110 CV, um pouco mais pesado, com conjunto de lâmina. Ele trabalhou 40 horas na compactação desse silo. Então a gente cortou 48 e ele gastou 40 horas na compactação, tá? Então a gente deu com um custo de R$ 300 por hora. Também é o valor da hora do trator desse vizinho aqui, tá? Então a gente viu 40 vezes R$ 300, deu um custo de mais R$ 12.000, tá? Então se somar a colheita, processo de colheita, deu um total de R$ 26.400, colheita, tá? E o custo da nossa ensilagem, o que nós considerou na ensilagem? É o custo da lona mais o inoculante, tá? O inoculante foi inoculado diretamente na bica, a gente comprou um reservatório aí, tá? Depois vou estar mostrando para vocês. Então a gente inoculou direto na bica, tá? E a lona a gente priorizou tanto a lona como inoculante, como lá produtos de qualidade, tá? Que iriam somar com o nosso resultado. Então a lona é um material 100% virgem, né? Com a certo grau aí de barreira de oxigênio, não é 100% de barreira de oxigênio, mas ela tem um grau aí que segura até bem, tá? Tecnologia UV, tá? Então ela tem um custo do material de 12 por 50 por ela ser uma lona mais tecnificada, né? É um material virgem, um custo de R$ 2.328,99, tá? O inoculante também, a gente trabalhou com inoculante da mesma empresa da lona, tá? Ele tem a base de um inoculante, um sachê para 50 toneladas, tá? A gente colheu 402, então a gente acabou inoculando um pouco a mais, a gente acabou gastando 10 sachê. Cada sachê desse tem um custo de R$ 161, onde trouxe um custo de R$ 1.610, tá? Então mais 2.328 da lona e 1.610. Esse foi o custo da nossa colheita e o custo de ensilagem, tá? Para chegar onde a gente chegou ali. Como vocês assistiram no vídeo passado, né? A gente falou do preparo de solo, do plantio, da adubação, das aplicações que a gente fez. No último vídeo, hoje, nada menos importante, a gente falou da colheita e do processo de ensilagem. Então, se vocês assistiram lá, se vocês têm alguma dúvida, vocês voltam lá e confiram, né? Mas qual que foi o custo do nosso preparo de solo? Que foi as 2 mãos de grade mais as 3 niveladoras. R$ 10.260, tá?
Qual que foi o nosso custo do plantio? Aqui já está englobado a semente mais a hora, a máquina da plantadeira, tá? Então a gente gastou R$ 5.265. E qual foi o custo da nossa adubação? 5.900, que aqui também já está junto, a adubação de plantio e a adubação de cobertura, tá? Qual foi o custo das nossas aplicações? R$ 2.100. Qual foi o custo da nossa colheita? 26.400, que é para cortar aí e compactar. E qual que é o nosso custo de ensilagem, que é onde a gente colocou a lona e o custo do inoculante? R$ 3.938,99. Então, na hora que vocês somar todos esse custo, vai dar um custo de total, tá? Custo total da nossa produção de colher, de plantio, preparar o solo, plantar, colher e ensilar de R$ 53.863,99. Esse foi o custo total que a gente gastou nessa área, tá? Para deixar aquele monte de silagem pronto, e hoje a gente já está trabalhando com ele, tá? Qual foi a produtividade? Certamente a grande maioria já deve ter assistido o outro vídeo curto que a gente postou, tá? Essa área, como vocês podem ver no fundo aqui, é de 6 hectares, produziu 402 toneladas. Ela produziu. Então, deu uma média de 67 toneladas por hectare, tá? Por que que a gente escolheu essa cultura, tá? Vocês podem observar que a gente escolheu essa cultura, né? Plantou ela final de novembro, começo de dezembro. A gente plantou ela, colheu ela no mês de abril. A gente colheu, no final de abril a gente colheu, tá? E como vocês podem ver, aqui praticamente pegou mais uns 15 dias de chuva e uma rebrota que ainda deu, tá? Uma rebrota que ela ainda deu. Esse foi um dos motivos que a gente escolheu, tá? Há várias pesquisas aí, na literatura, se vocês pesquisar aí na internet aí, que falam que essa cultura do sorgo, ela pode chegar a 110, 115, 120 toneladas, tá? Por que que a gente plantou nessa época e colheu nessa época, tá? Foi por dois motivos. Primeiro, a nossa semente atrasou, tá? Então ela veio chegar nesse período de final de novembro aí, onde a gente já iniciou o plantio, tá? E a colheita também houve um atraso, porque a encilhadeira que a gente comprou é nova. A gente fez um pedido em janeiro, mas a demanda é muito alta nesse período, porque não é só a gente que faz silagem, né, no Brasil inteiro. Então ela atrasou também, ela foi chegar justamente no final de abril. Então por isso que atrasou. Então, mas se a gente conseguisse plantar esse sorgo mais cedo, colher ele mais cedo, com certeza esse segundo corte aqui seria bem melhor. Esse segundo corte aqui, a expectativa nossa está em torno de 10 toneladas por hectare. Acredito que não vai ultrapassar isso, tá? Futuramente a gente vai estar fazendo o mesmo processo que a gente fez, tá? Qual era a nossa projeção da colheita do primeiro corte desse sorgo? Era 72 toneladas por hectare. Primeira projeção. Como que eu cheguei nessa projeção? Como que o vidro chegou nessa projeção, tá? Eu vim aqui nessa área, eu coletei plantas esparramadas na cabeceira da área, no meio, no fundo, na lateral. Coletei várias plantas aqui. Levei para minha casa, moí essas plantas, tá? Moí na peneira mais fina que eu tinha ali. Para qual intuito? Para a gente pesar e tirar a matéria seca. Por que que eu fazia isso? Por que que eu fiz isso? Porque o ponto de colheita, seja do milho, seja do sorgo, e de qualquer outra cultura que vai ensilar, a literatura fala que para tentar trabalhar entre 30% e 35% de matéria seca. Então há um processozinho que você faz aí assim mais fácil na sua casa, que hoje muitas pessoas já têm na air fryer. Você moe esse material bem fino, mais fino que você conseguir, coloca por um tempo em uma determinada temperatura e vai pesando essa amostra. Você pesa uma amostra verde, né? Coloca para secar e vai fazendo assim até a amostra estabilizar. Na hora que ela estabilizar, você faz os cálculos e você chega na matéria seca, tá? A gente fez esse processo de coleta, moagem e cálculo da matéria seca aproximadamente uma semana, 10 dias antes dessa. Ela estava na casa aí de 33%, já caminhando para 35%, ou seja, já está no limite. E aí a gente demorou mais 10, 15 dias para colher. Então isso certamente vai justificar essa diferença de 72 para 67 toneladas. Por quê? Porque evoluiu a matéria seca dessas plantas, perdeu massa, né? A gente perdeu água, perdeu.
Isso é algo similar, por exemplo, como se a gente falar aí na cultura do milho, por exemplo, né? Se você colher ele do soja ou do milho, se você colher ele com umidade alta, na hora que você vai para o armazém, vocês têm desconto, porque você está colhendo não só a planta, a matéria em si, você está colhendo água junto também. Então, na hora que, conforme entra no processo de secagem, a planta vai, no caso o grão, vai perdendo água, então você vai diminuindo o peso. Por isso que acontece, é a mesma coisa que acontece aqui. Conforme vai aumentando o teor de matéria seca, vai perdendo o peso da área, tá? Então, após a moagem, foi pesado essas plantas e foi extrapolado para toda a área. A gente veio aqui, pegou uma trena, mediu para ver qual é o stand final. Você vai pegar um exemplo aqui, me acompanha aqui, cinegrafista. Você vai pegar uma trena, por exemplo, você vai medir 5 metros aqui, você vai lá no meio, mede mais uns 5 metros, 10 metros. Quanto maior a amostra, mais significativa é e mais precisa vai ser. Para que isso? Na hora que você medir aqui 5, 10 metros, você tem que contar quantas plantas tem nesse período, nesse intervalo de espaço, que daí é onde você vai definir a população. Após você fazer vários processos dentro dessa área, você chega que 1 hectare tem tantas mil plantas. E aí depois de eu ter coletado, moído e pesado o número X de planta, eu multiplico pela quantidade que eu tenho na área. Então você chega numa perspectiva do que você vai colher. Lógico que os processos, como eu disse, como a gente houve um atraso nesse período de colheita, influenciou bastante. A gente perdeu cerca de 5 toneladas por hectare. Mas foi um resultado extremamente importante, tá? Esse aqui. Então, pessoal, na hora que a gente pega esse custo aqui, ó, de R$ 53.863,99, e a gente divide pela nossa produtividade, que foi de 402 toneladas em uma área de 6 hectares. Então a gente chega a uma produtividade de 67 toneladas por hectare. Então quando a gente pega esse valor e divide pela tonelada, a gente chega a um custo final de R$ 133,99 por tonelada de silagem produzida. E por quilo? Basta dividir esse número por 1.000. Aí você chega no quilo da silagem. Então o custo nosso de quilo de silagem hoje produzida de 0,13 centavos aproximadamente. Tá? O que vocês me dizem desse custo? Eu acho extremamente barato. Praticamente de graça. E um grande resultado que vai trazer para nós e para você que está nos assistindo aí nessa cultura, tá? A gente particularmente ficou muito satisfeito com ela, tá? A gente não vai ter um resultado ainda superior por conta das questões do plantio, como eu já falei, né? Questões aí da colheita que atrasou. Mas a gente ficou extremamente satisfeito com esse resultado aqui, 13 centavos. Vai trazer uma diária para nós aí por animal aí em torno de R$ 2,06, R$ 3 no máximo aí, dependendo da quantidade fornecida. Então, se você gostou do nosso conteúdo, você quer saber demais, continue nos acompanhando, passe a nos seguir no nosso canal Pecuária Inteligente, onde vamos estar falando. A gente falou agora do processo de silagem, a gente vai estar falando de outros processos que a gente trabalha aqui em nossa propriedade. Um abraço e até o próximo vídeo.